Histórias assombradas. A Maledite que se deu mal. A gente gosta de ouvir esse título, não é? Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou de uma cidade vizinha de Cuiabá. Quente pra caramba. Estou sem água. Mateus, se estiver me ouvindo, por favor, me traga um copinho d'água. Os acontecimentos que irei contar aqui aconteceram entre os anos de 2015 e 2000, entre os anos de 2015 a 2017. Se houver nomes no relato já estarão trocados, então pode ler tranquilamente. Obrigada. Agora eu vou espirrar, eu acho. Ah, meu Deus. Perdão. Como que é que eu vi? Quando se é adolescente, se espirra, aí mostram uma arma com silenciador, tipo... Tss. Quando se é não sei o que lá, moça, espirra como uma outra arma lá, mais assim, pá! E velho espirra como um viking. Então vamos lá, continuando. Isso aconteceu entre 2015... de 2015 a 2017, os nomes estão trocados. Ah, já vou avisar para os assombrados pegarem pipoca, porque o relato é longo. Vou tentar resumir o máximo possível, porém tem detalhes que não posso deixar de contar para melhor entendimento. Aninha, de antemão, já vou dizer... Muito obrigada, este daqui é novo. É. Desde 1698? É. Britain's oldest brewer. Mas eu tomo água no negócio de... Bonito copo, né? Mas... vai na água mesmo. Ai, que copão bonito. Bom, continuando. Obrigada, amor. Vou tentar resumir o máximo possível, porém tem detalhes que não posso deixar de contar para melhor entendimento. Aninha, de antemão já vou dizendo que eu fui a maledite da história. E não me orgulho nada disso. Então vamos ao relato. No ano de 2015, não me recordo a data específica, eu passava por um momento horrível na minha vida. Eu já fazia tratamento para depressão severa e transtorno bipolar há 5 anos, porém nunca ficava nem ao menos 50% boa. Devido a isso, eu comecei a sair e beber com uma amiga do meu antigo trabalho. Coisa que não se faz quando se tem um transtorno mental e se toma remédios controlados. Isso não combina, os remédios controlados e bebida. Conto isso como explicação para o que fiz. Não que depressão seja desculpa para agir com maldade, tá? Porém, brincar com os sentimentos de alguém depressivo não é nada legal. Apesar de já saber dos riscos de beber e tomar os remédios, eu já não ligava para mais nada naquela altura do campeonato. Eu só chorava, bebia e pensava em pôr fim em tudo. Todos os dias. Eu era evangélica. Parei de frequentar os cultos e de participar do ministério de louvor. Virei uma verdadeira porra louca, sabe? Um dia eu aceitei o convite dessa minha amiga, que aqui vou chamar de Laura, para comermos uma pizza com os nossos filhos e com um rapaz que ela havia marcado de conhecer. De início eu relutei, pois não gostava mais tanto assim de sair para lugar nenhum. Porém, como ela era como uma irmã para mim, eu disse que a acompanharia com os meus filhos. Chegamos lá, nossos filhos foram para a parte do local que tinha brinquedos e jogos e nós ficamos conversando na mesa. Eu, Laura e Pedro, o rapaz que ela marcou de conhecer. Estava um tédio só. Mal vi a hora da pizza chegar para a gente comer e ir embora logo dali. Só que com mais ou menos 1h30 que havíamos chegado na pizzaria, um rapaz acenou para o Pedro lá da porta de entrada. Pedro se levantou e foi falar com esse rapaz. Nesse meio tempo, eu fiquei olhando fixamente para eles enquanto eles conversavam. Laura logo percebeu e sorrindo me perguntou: é impressão minha ou você está com os olhos brilhando para o amigo do Pedro?
Ana, eu não consegui disfarçar e fui logo confessando que eu achei ele um gato e que fazia tempo que eu não admirava tanto um homem assim. Ana do céu, eu não sei o que é que me deu. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam e eu não parava de me imaginar beijando aquele moreno lindo. A conversa deles não demorou muito e logo Pedro estava de volta à mesa. Laura, assanhada, logo foi abrindo a bocona e falando pro Pedro que eu havia achado o amigo dele um gatinho. Pra que ela foi falar? Pedro não pensou duas vezes e antes que o amigo saísse com a sua moto, ele deu sinal para que ele voltasse. Então ele voltou e Pedro o convidou para ficar ali conosco. Nos apresentou e eu quase desmaiei de vergonha. Durante as conversas, o tal amigo, que aqui vou chamar de Marcos, me fez várias perguntas para tentar me conhecer melhor. Eu falei um pouco de mim, ele falou um pouco dele e logo percebi que se eu quisesse, ele também ia querer. Se é que você me entende, Ana. Bom, todos nos despedimos e já deixamos marcado para nos encontrarmos 2 dias depois, nós 4. Então, 2 dias depois, Marcos nos recebeu em sua casa. Bebemos um vinho, ouvimos música e conversamos muito. Laura não podia demorar, então após umas 2 horas, ela chamou Pedro para levá-la para casa. Eu não posso negar que eu já estava louca para ter um momento a sós com o Marcos. E não deu outra, Ana. Ele colocou uma música linda e foi se aproximando e me deu um beijo tão esperado. Foi maravilhoso. E Aninha nem precisa falar que a noite toda foi mágica para mim. Confesso que fui para casa balançada e apaixonada, mas muito triste também ao mesmo tempo. Ana, eu não sei qual o meu problema, se é karma, praga ou maldição, mas os meus relacionamentos nunca passam de 2 meses. E como todos os outros, tudo começa como um mar de rosas e depois, sem motivo nenhum aparente, todos terminam ou simplesmente somem e logo em seguida aparecem com novos relacionamentos. Isso me destrói e me joga para novos episódios de depressão. E infelizmente com o Marcos não foi diferente. Com 2 semanas ele me pediu em namoro. Me levava para tudo quanto é lugar, saíamos todos os fins de semana e quando eu não podia dormir na casa dele, ele dormia na minha. Estava tudo sendo um sonho para mim. Achava que dessa vez eu teria encontrado alguém que fosse me amar e formar uma família comigo. Lê do engano. Após completar 2 meses de namoro, ele começou a se afastar. Inventava 1000 desculpas quando eu pedia para vê-lo. Dizia que estava atolado de trabalhos da faculdade ou que naquele dia ia pegar a filha dele. Sim, ele tinha uma linda menina de 3 aninhos e até ela ele usou como desculpa. Ana, eu sou mãe, eu tenho 2 meninos lindos, eu amo criança. Isso não era empecilho para mim. Eu sempre falava para ele trazer a filhinha dele para passar o dia com a gente. Mas ele sempre dizia que ainda não era a hora dela me conhecer. Logo fui percebendo que ele já não queria mais nada sério. E para piorar, descobri que eu estava grávida. Tudo que eu menos queria para minha vida naquele momento. Minha mente começando a se ajustar com a questão da depressão, ele me evitando. Eu definitivamente não estava preparada, mas estava disposta a assumir com a minha responsabilidade. Quando falei para ele sobre a gravidez, ele ficou mudo, sem reação. Olha o que ele me disse, Aninha. Fulana, não é porque você está grávida, mas eu já estava decidido a pôr um fim no nosso namoro. São várias questões, sabe? Eu ainda estou na faculdade e isso rouba meu tempo de lazer. Preciso estar mais com a minha filha. E o problema maior, acho que a gente não combina por você ser bem mais velha do que eu. Ana de Deus, a última explicação me destruiu. Acabou comigo. E com o pouco da autoestima que restava em mim. Sim, Ana, eu sou mais velha que ele 9 anos. Eu, na época, estava com 35 e ele ia fazer 26 naquele ano. Porém, não sou de se jogar fora não, tá?
realmente, né? Hoje em dia, assim, a gente tem hora que você não diferencia da pessoa que tem 20 e tantas que tem 30 e tanto. Tem umas mulheres, ó, né? Bem. Mas continuando. Eu, na época, tava com 35, ele com 26, porém eu não sou de se jogar fora, não. Sempre me cuidei. Eu sou uma morena muito bonita, diga-se de passagem, pra idade que tenho. E apesar de já ter 2 filhos, o que conta muito, tá? Não é fácil, não. Bom, continuando aqui. Mas depois de ouvir aquilo, nem eu queria mais nada com ele naquele momento também. Passaram-se dias e eu ainda chorava porque eu o amava. Eu dormia e acordava pensando nele. Até que com 3 meses de gravidez, eu sofri um aborto espontâneo. Talvez porque no período que eu engravidei, eu tomava vários remédios controlados para depressão e para transtorno bipolar. Eu nunca cheguei a comentar com a minha mãe, pois ela me colocaria para fora de casa sem pensar 2 vezes. Meus pais são bem rígidos até hoje. E sabe o que aconteceu quando ele soube que eu perdi o bebê? Ele começou a se aproximar. Vá pra PQP agora. Ah, filho, mandava, mas mandava bonito. Ele começou a se aproximar. Primeiro me chamou para sair e conversar só como amigos. Depois voltamos a ficar sem compromisso. E a idiota aqui pensando que faltava pouco para ele querer voltar a namorar comigo novamente. Pensava que ele havia se arrependido e tal. Mas aí, mais uma vez, ele sumiu. Plim! Já em 2016, 4 meses sem saber notícias dele, fiquei sabendo que ele estava namorando uma moça de 19 aninhos. Ah, aí a diferença de idade não tem problema? É. Linda pra caramba. Porém, quero ver com 36 depois de 2 filhos se vai estar assim. Porém, Ana, uma moça que não trabalhava e que vivia dormindo fora de casa e deixando os 3... Eu já tinha 3 filhos também. Deixando 3... Então, eu já tinha 3 filhos, tá bom. Então, beleza. Deixava os 3 filhos pra mãe cuidar. Só vivia pra curtir mesmo. Eu sei disso porque o Pedro contava pra Laura e ela me contava. Aí eu entendi tudo. Eu queria mesmo era alguém para exibir. Ele queria mesmo era alguém para exibir como troféu de beleza. Entendi. Ele não estava nem aí se eu tinha um emprego bom, se eu era independente e que eu fazia tudo por ele, se ele precisasse. Eu, inclusive, sem saber, acabei emprestando dinheiro para ele sair com a namorada, acredita? Eu me senti mais idiota do que já era. Mas era um sentimento tão forte que eu tinha por ele, que eu achava que se o agradasse, ele ia acabar vendo em mim uma mulher para se levar a sério. Bom, cansada de ser tratada como trouxa, fui tentar fazer justiça com as próprias mãos. Ou melhor dizendo, usando, entre aspas, a espiritualidade. Apesar de no começo do relato eu ter dito que eu era evangélica e que havia me afastado da igreja, eu sempre tive uma mediunidade aflorada. Tanto que estudando, hoje estou na doutrina espírita, mas isso é história para um outro relato. Eu sempre tive um pezinho na Umbanda, escondido da minha família, e amo de paixão até hoje essa religião. Sou grata a tudo que os pretos velhos fizeram por mim na questão da depressão. Mas, voltando ao relato em si, eu pesquisei umas simpatias no YouTube para fazer a pessoa vir atrás. Fiz a simpatia das almas aflitas. Ana de Deus, minhas primeiras experiências de simpatias foi pelo YouTube que procurei para me vingar do Marcos. Até então, eu não sabia como era rápido os resultados. Eram simpatias até simples, mas talvez comigo era tão rápido, apesar de simples, porque os meus antepassados eram bruxos. Assim me disseram em 3 centros que eu fui. Nessa simpatia, eu tinha que fazer uma coisa e fazer uma oração destinada às almas aflitas à meia-noite. Confesso que no desespero fiz por fazer, nem acreditando muito no resultado. E você não vai acreditar, Ana.
3 horas da madrugada, em ponto, eu fui acordada por uma voz assustadora. Parecia de alguém que estava à beira da morte, sabe? Sentindo dores terríveis. E a voz dizia gemendo: "Acorda!" Eu dei um pulo da cama, olhei no celular e era 3 horas da manhã em ponto. E adivinha quem, naquele exato momento, estava me mandando mensagem? Sim, o traste do Marcos. Ele dizia que não estava conseguindo dormir porque não parava de pensar em mim. E que queria muito me ver. E que queria me ver naquela hora mesmo. Eu me cagando de medo, né? Pois vi que a simpatia havia dado certo, bem rápido. Disse que naquele horário não, mas que no dia seguinte eu iria vê-lo. Bom, nos encontramos no dia seguinte. Foi perfeito o reencontro. Ele já havia terminado o namoro com a moça, mas nada de querer me assumir. Aí ficava assim, Ana. Eu fazia simpatias, ele me procurava. A gente ficava por alguns dias e aí ele sumia de novo. Quanto mais isso acontecia, mais revoltada eu ficava. Pois, Ana, eu não queria tê-lo somente na base da macumba, né? 5 meses nessa palhaçada de ficar, mas nada de compromisso. Até que o infeliz assumiu outro relacionamento. Só que dessa vez ele namorava outra pessoa, mas também queria ficar comigo. Eu vendo isso como sentimento da parte dele, fui tentar fazer mais um trabalho para separar ele da outra, para que ele ficasse comigo. Mas dessa vez eu fui longe demais, Ana. Primeiro tinha que fazer o trabalho para separar os dois. E só depois de separados eu faria outro trabalho para ele me assumir, entendeu? O trabalho para separar foi feito no quintal de casa mesmo. Foi usado tal coisa. Tá. Tinha que fazer tal coisa. Pedindo coisas que eu queria que acontecesse entre eles. E eu pedi para que eles pegassem nojo um do outro, que houvesse agressões verbais e físicas e um monte de outras coisas. Ana, hoje eu tenho consciência do que eu fiz e sei que foi muito errado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. No 3º dia após o trabalho, fiquei sabendo, através da Laura, que o Marcos disse para o Pedro que ele pegou a namorada com outro na cama, na casa dela. E eles se agrediram, inclusive fisicamente. Ele foi preso, mas o advogado dele conseguiu soltá-lo para responder em liberdade. Na época, eu achei foi bom. Eu ria e estava muito feliz, pois queria que ele sofresse mesmo tudo o que ele me fez passar. Inclusive, esse foi um dos pedidos que fiz no trabalho com a vela lá, no qual não prefiro identificar a entidade para quem eu pedi em respeito à entidade. Bom, depois de saber que deu certo, fui para a segunda parte. O segundo trabalho foi feito no cemitério. E as oferendas também eram para as almas, só que dessa vez para as almas perdidas. Eu percebi que toda simpatia ou ritual feito para as almas tem um resultado bem rápido, por isso escolhi esse. Prefiro também não entrar em detalhes de como o trabalho foi feito, porém era feito com pão seco, cuja intenção é fazer a pessoa se endividar e perder o emprego. Eu pensava que como ele gostava que eu bancasse ele e gostava de viver de status, então ele ficando sem trabalho e passando aperto, eu entraria em cena como a salvadora da pátria, oferecendo ajuda para tudo que ele precisasse. Gente, olha só onde vai. Uma semana depois ele me procurou. Contou como ele estava triste, como tudo estava dando errado para ele e que eu sempre estive ao lado dele quando ele mais precisava. Até os amigos dele sumiram. Claro, ele estava quebrado. Pelo menos isso serviu para ele ver quem é amigo de verdade e quem não é. Então, Ana, o cara de pau dessa vez me assumiu de novo para a família dele e para a minha.
Eu já estava me sentindo quase realizada. Só que aí que vem um problema. Eu já estava tão desgastada e já tinha sofrido tanto por causa dele, que eu já não gostava mais dele. Eu vi que eu já estava só querendo me vingar mesmo, por ego, fazer ele passar o que eu passei. Ficamos juntos 2 meses e eu falei para ele que eu não queria mais. Ele ficou louco, Ana. Me ligava o dia todo, não comia e não dormia mais. Ele tinha necessidade de mim como tinha necessidade do ar para respirar. Até me agrediu uma vez numa tentativa de fazer eu reatar com ele. Ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Os trabalhos literalmente acabaram com a tal felicidade dele. Eu já estava arrependida a essa altura, né? A essa altura do campeonato eu já estava totalmente arrependida. E resolvida também a pesquisar um trabalho para desfazer o que eu havia feito. Achei um e fiz, pedindo para a mesma entidade desfazer o mal que eu tinha pedido. Em troca das oferendas pedidas, uma peça da roupa dele entregue na entrada do cemitério. Hoje, Ana, eu sou outra pessoa, com outros pensamentos. Hoje sei que a lei do retorno não falha. E sei também que vou colher esse mal que causei ao Marcos mais cedo ou mais tarde. Tenho vergonha do que fiz e me arrependo do fundo da alma. Todos os dias eu oro a Deus pedindo perdão e pedindo para que o Marcos seja abençoado. E graças a Deus, hoje ele está casado oficialmente com a sua primeira mulher, a mãe de sua linda menininha. E pelo que estou sabendo, ele também está muito bem profissionalmente. E fico feliz por ele do fundo do coração. Com certeza, a vingança nunca vai compensar. Pois após desfazer os trabalhos, eu passei a ver vultos, a ouvir vozes, ter pesadelos horríveis. E se a minha vida amorosa era ruim, depois disso tinha piorado. Hoje conheço a lei da causa e efeito. Estou melhorando em relação aos ataques espirituais, fazendo o tratamento no centro espírita. Mas falta muito para que eu seja uma pessoa melhor. Ainda tenho muito que aprender. Bom, Ana, obrigada por ler o meu relato. Me perdoe por ele ter sido tão longo, apesar de ter tentado resumir ao máximo. Ainda fui maledite depois dele com outras pessoas, tá? Até tomar vergonha na minha cara. Mas vou deixar isso para os próximos relatos. Beijo, Ana e Assombrados, e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, ainda mais sendo a maledite da história. Mas, rapazes, vocês estão entendendo como se cria maledites? Né? Então, cuidado aí com os relacionamentos que vocês não têm intenção de, né? A gente já viu muita coisa aqui, viu? Cuidado. Mas que bom, então ela, cedo ou tarde, antes tarde do que nunca, não que tenha sido tarde, né? Ela é nova ainda, acredito, então, mas caiu em si, tá tratando e tudo mais, liberou o cara. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.